Olá, meus queridos do 7º ano A! Começando mais uma semana, graças a Deus. A reflexão de hoje traz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. Isso mesmo, podemos ter mais sabedoria confiando em Deus. E humildade é algo que deve fazer parte das nossas vidas, pois afinal, ninguém é melhor que ninguém. Temos sim habilidades diferentes, dons diferentes, mas nós precisamos uns dos outros. Não se esqueçam disso, tá bom? Os objetivos das nossas aulas dessa semana são compreender a ideia de razão como a relação entre duas grandezas. Trabalhar probleminhas em que aparecem as razões, probleminhas do nosso cotidiano. Vocês também irão usar na resolução desses problemas a associação entre razão e fração. E vão também compreender a ideia de proporção como a igualdade entre duas razões. Convido você agora a assistir aos vídeos explicativos. Vamos lá? A aula de hoje é sobre razão. E o que é então uma razão? Bom, uma razão ela vai permitir comparar duas grandezas. E de onde vem este nome razão? Razão surgiu de ratio, que em latim significa divisão, ou seja, rateio racional. Racional porque vai lembrar um número racional, porque ela pode ser escrita em forma de fração, porém nós lemos de uma outra maneira que nós vamos ver agora nos exemplos. Neste primeiro exemplo, nós temos o seguinte: observe na tabela a quantidade de cloro recomendada para o tratamento de água em uma piscina. Escreva a razão que representa as informações. Então, nós vamos observar a tabela e nós vamos ver que ela tem duas colunas, uma para o cloro e outra para a água. Então, nós vamos comparar duas grandezas, a quantidade de cloro para a quantidade de água. 1 grama de cloro para cada 100 litros, 10 gramas de cloro para 1000 litros e 100 gramas de cloro para 10.000 litros. Então, nós vamos escrever estas grandezas em forma de razão. 1 grama de cloro para 100 litros de água, então nós vamos escrever 1 para 100. Então, este 1 para 100 pode ser escrito assim ou assim. 1 grama de cloro está para 100 litros de água. Aqui nós temos 10 gramas por 1000 litros. Chegando à fração irredutível, fazendo a simplificação desta fração, dividindo aqui por 10, nós vamos ter 1 para 100, que chega na primeira, que foi a inicial. E aqui 100 gramas para 10.000 litros, a mesma coisa. Você escreve a razão, porém você vai chegar na fração irredutível. Para chegar na fração irredutível, eu vou simplificar por 100 aqui, que vai dar 1 para 100. Então, nós podemos observar que a relação entre estas duas grandezas, cloro e água, então conforme aumenta a quantidade de água, vai aumentar proporcionalmente a quantidade de cloro. E a razão entre estas duas grandezas será de 1 grama de cloro para 100 litros de água. Então eu vou ler assim: 1 grama de cloro está para 100 litros de água, ou 1 está para 100. Então é assim que nós lemos esta razão destas duas grandezas, e é assim que nós escrevemos, e é desta maneira que ela é representada. Neste segundo exemplo, eu tenho o seguinte: em uma classe há 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas desta classe? Uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção, que é um item bastante importante, é a ordem das grandezas. Então, quem está à frente nós chamamos de antecedente, quem vem depois, consequente. Então, quem aparece primeiro
15 meninos. Então, o antecedente e consequente será o número de meninas, que no caso são 20 meninas. Por que é isso importante? Porque nós vamos montar a razão nesta ordem das grandezas. Então, se eu quero saber qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas, quem é o antecedente que vai formar a minha razão primeiro? 15, que é o número de meninos. E quem é o consequente? 20, que é o número de meninas. Então, eu posso falar que eu tenho 15 meninos para 20 meninas, assim como 15 está para 20. Só que no caso, eu posso chegar esta fração a uma fração irredutível. Por quê? Porque eu posso simplificar aqui por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, eu posso falar que 3 está para 4. Ou a razão entre o número de meninos para o número de meninas é de 3 para 4. Neste terceiro exemplo, nós temos o seguinte: Maria decidiu. A razão entre as suas horas de estudo e as de descanso será de 2 para 5. Se ela estudar 3 horas sem parar, quantas horas poderá descansar? Então, vamos utilizar agora o conceito de razão para analisar este problema e chegar a uma resposta. Então, ela colocou uma razão de tempo de estudo para tempo de descanso. Então, vamos lembrar, quem é a primeira grandeza que aparece aí? São as horas de estudo. Então, vamos colocar aqui, estudo. Sobre a segunda grandeza, que seria o descanso. Então, qual foi a razão que ela colocou? Ela colocou para cada 2 horas de estudo, ela teria 5 horas de descanso. Aí o problema diz o seguinte: se ela estudar 3 horas sem parar, qual será a quantidade de horas de descanso? Não sabemos. Então, como nós não sabemos, eu coloco o x. Então, neste caso aqui, nós temos uma equação do primeiro grau. E para descobrir este valor de x, nós vamos multiplicar em cruz, que seria, no caso, 2 vezes x, 2x, que é igual a 5 vezes 3. 2 vezes x, 2x, que é igual a 5 vezes 3, 15. X vai ser igual a 15 dividido por 2. X vai ser igual a 7,5. Resposta: poderá descansar 7 horas e 30 minutos, ou seja, 7 horas e meia. A aula de hoje é sobre proporção. E o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre 2 razões. Por exemplo, eu tenho aqui 2 razões. A está para B, assim como C está para D. Como que eu posso saber se essas 2 razões são iguais? Existe uma propriedade chamada propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte, que existe a proporção, ou seja, 2 razões são iguais quando o produto dos extremos, ou seja, quem são os extremos, o começo e o final, é igual ao produto dos meios. Então, esta propriedade ela é muito conhecida assim quando nós falamos vamos multiplicar em cruz. Assim como nós já temos um exemplo lá no vídeo sobre razão e proporção parte 1, que está sendo indicado aqui em cima. Então, como que você utiliza esta propriedade? O produto dos extremos, então o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Se esta igualdade for verdadeira, significa que existe uma proporção. Como aqui no nosso primeiro exemplo, 1 está para 2, assim como 50 está para 100. Será que isto é uma proporção? Então vamos utilizar esta propriedade
fundamental da proporção. Então, produto dos extremos, quem são os extremos aqui? 1 e 100. Então, 1 vezes 100 tem que ser igual ao produto dos meios, 2 vezes 50. Então, 1 vezes 100 é igual a 2 vezes 50? 2 vezes 50? Sim, 1 vezes 100, 100. Vai ser igual a 2 vezes 50, 100. Então, eu posso falar que existe uma proporção entre essas duas razões. Então, 1 está para 2, assim como 50 está para 100. No segundo exemplo, nós temos o seguinte: 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25? Não sei, então vamos montar aqui a proporção e aplicar a propriedade fundamental da proporção para saber se realmente elas são proporcionais ou não. Então, 6 está para 10, assim como 15 está para 25. Então, 15 está para 25. Não sabemos, vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar em cruz. Então, 6 vezes 25 é igual a 10 vezes 15. Então, 6 vezes 25, 150. É igual a 10 vezes 15? Sim, que é 150. Então, eu posso falar que 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25. Ou ainda, 6 está para 10, assim como 15 está para 25. Neste terceiro exemplo, nós temos um problema. Para fazer um refresco de maracujá, misturamos suco concentrado e água na proporção, então já existe uma proporção, de 2 para 5. Quantos copos de água devem ser misturados em 6 copos de suco concentrado? Vamos lembrar lá no primeiro vídeo onde nós falamos sobre antecedente e consequente, lá no primeiro vídeo sobre razão e proporção, parte 1. Então, quem é o antecedente é quem aparece primeiro na razão, quem é o consequente que vem depois. No nosso caso, quem aparece primeiro? Suco concentrado, então antecedente suco concentrado, água consequente, ou seja, na proporção de 2 para 5. 2 copos de suco concentrado está para 5 copos de água, certo? Por que eu preciso saber disso? Para saber onde vai o X, que é o valor que eu tenho que descobrir da quantidade de copos de água para 6 copos de suco concentrado. Então, quantos copos de água devem ser misturados em 6 copos de suco concentrado? Então, quem é o antecedente? O suco concentrado. Quem é o consequente? A água que eu quero descobrir. Então, 2 está para 5, assim como 6 está para x. E aí eu vou utilizar a propriedade fundamental da proporção, que é o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, que nada mais é do que a multiplicação em cruz. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, que é igual a 5 vezes 6, 30. Então, 2 vezes x, 2x, 5 vezes 6, 30. Para saber o valor de x, isolo x, que é igual a 30 divididos por 2. X vai ser igual a 30 dividido por 2, 15. Ou seja, a pergunta é: quantos copos de água devem ser misturados em 6 copos de suco concentrado? Então, a minha resposta será: devem ser misturados 15 copos de água. Bem, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje e fica a lista de atividades para vocês resolverem. E a professora mais uma vez quer parabenizar quem está participando e pedir para que você incentive algum colega seu também a participar. Tá joia? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!